Assassinato a serviço da ideia. Sim, diz Hegel. E só assim. Não, diz Stirner. Ninguém pode me ordenar que faça isso, desde que eu conceba-o em minha consciência. Neste quesito, eu decido o que está certo para mim. Então, a partir daí, eu posso fazê-lo. Pouco antes dessa citação, Stirner fala de guardas russos que, em nome de uma autoridade superior, matam suspeitos em fuga. Isto é, produzem o assassínio em nome da justiça. E a partir daí ele reflete sobre a questão do assassinato de Kotzebue por Karl Ludwig Sand. Lembrando, o membro da Fraternidade Radical de Jena, Karl Ludwig, esfaqueia o dramaturgo von Kotzebue em 1819 porque ele, em seu Literary Weekly Paper, denota críticas aos ideais patrióticos, das fraternidades e em tom de ridicularização. E, portanto, suas falas passam a ser vistas como traidoras e oponentes da unidade alemã e das aspirações liberais daquela época. Stirner pergunta: isso é moral ou é um ato indecente? Porque Sand, obviamente, visava algo bom. Portanto, servir o bem público, como Sand pelo menos pretendia, isso é, a um bem moral, Mas o assassinato é imoral. O fim pode ser moral, mas os meios são imorais. Por quê? Disso segue-se a questão mais fundamental, de acordo com tal princípio da moralidade, que ordena servir o bem. Mas você só poderia se perguntar, a partir da questão de que o assassinato nunca é, de fato, uma realização do bem. Nesse sentido, haveria uma contraposição do assassínio como uma possibilidade de realização do bem, em detrimento do argumento formal de que a lei proíbe o assassínio, segundo Stirner. Então, o que havia de imoral nisso, no final das contas, é a concepção de ilegalidade e a desobediência à lei. Ao admitir isso, entendemos que o bem não é nada diferente da lei e a moralidade não é nada diferente da lealdade e subserviência. Em outro ponto, Stirner problematiza o monopólio desse tipo de reivindicação de vida e morte e assassínio através da Igreja e do Estado. Um outro exemplo de uma viúva de um oficial que estava fugindo na Rússia, depois de estar gravemente ferida e fugindo com seu filho, comete um ato de assassínio referente ao seu filho, estrangulando-o, e depois, junto com ele, sangra até a morte ao lado do cadáver. Isso, bem preponderantemente, demarca a questão do assassinato de crianças, Então, segundo o argumento ligado ao senso comum hegemônico, haveria um benefício à humanidade essa criança permanecer viva. Entretanto, a própria mãe assassinada sentiu a necessidade, a partir da sua autoconcepção, de que morreria mais satisfeita e tranquila ao cometer tal assassínio. Para Stirner, esse é um exemplo da minha satisfação excedendo o meu relacionamento com estigmas espirituais pré-estabelecidos. Ou, em outras palavras, segundo o próprio Stirner, não renuncie ao poder sobre a vida e a morte por qualquer movimento de humildade. Assim como Peter Singer
faz uma distinção entre uma doutrina de ação e uma doutrina de omissão. E aqui não se trata de uma espécie de unilateralidade narcisista por parte da mãe. É que ela não conseguiria lidar com a ideia de suportar o que poderia vir a acontecer com seu filho após a sua própria morte inevitável. Não poderia, por exemplo, protegê-lo. Então ela age por amor. Ela não queria que seu filho sofresse. Isso englobaria, inclusive, um amplo debate sobre a questão clínica de uma espécie de suicídio prolongado e, em última análise, sobre a questão complicada e delicada acerca do tema da eutanásia. Então, tal questão citada, no qual Stirner parece se autorizar ao assassínio, remete a uma referência pouco notada a Adelbert von Chamisso e um poema de 1830 chamado The Murderweile, que, segundo Stirner, se baseia em algo análogo, onde um grisalho assassino indígena impõe o respeito ao homem branco cujo os irmãos ele assassinou. O poema funciona na seguinte dinâmica: no mortal, indígenas escalpelam 30 brancos adormecidos entre crianças e idosos. O eu lírico, um homem branco, passa uma noite lá, muito tempo depois, num vale sobre as árvores. Nesse contexto, há um encontro entre o homem branco e um líder indígena referente ao território onde foi executado o escalpelamento desses 30 brancos. O indígena oferece ao homem branco um cachimbo e o leva para sua casa, onde há 15 escalpos pendurados ali, de pessoas brancas. O indígena diz que está tranquilo, mas precisa contar a sua história. Diz que o pai foi morto por um homem branco quando ele ainda não era ele mesmo, não tinha se desenvolvido, e que ele jurou vingança contra os brancos e manteve o seu juramento. Um dia, quando volta da caça, ele encontra seus 4 filhos mortos e novamente jura vingança. E aí desemboca-se uma guerra do seu território, do seu local ou da sua tribo. Restam apenas ele e a sua mãe. Um dia, um homem branco e grisalho passa a tentar pedir proteção a essas lideranças, que restaram no contexto. Então, a mãe indígena o reconhece como assassino do seu próprio marido. Neste sentido, hospitaleiramente, ela a leva a um precipício, abraça-o e pula com ele profundamente no precipício. O homem branco morre instantaneamente e a indígena sobrevive incrivelmente. Então, o último sacrifício que se faz ao homem branco é o seu próprio assassínio, ou seja, o seu suicídio. Então, o indígena jura, nesse contexto, vingar a morte do pai e dos filhos, e com isso se dá o direito do assassino. Toda essa lógica não funciona sobre uma justificativa ética, mas sobre a questão fundamental de saber se existem razões subjetivamente justificáveis para o assassínio. É como se, a partir daquele contexto de hospitalidade e traição, houvesse uma permissão para assassinar aquele suposto parceiro branco de diálogo. Então, o direito aqui não se dá a partir de uma espiral
ética plataformizada, mas dentro da possibilidade de cumprir o juramento de vingança ou não, de maneira situacional. E talvez, especulando dentro do contexto proferido há pouco, talvez eu pudesse ter acreditado que a espiral de violência em que se viu envolvido poderia ter feito se abster de novos assassínios. Então, nos escritos de Stirner é mencionado repetidamente a questão do assassínio, mas raramente as explicações de Stirner tentam explicitar de maneira clara as suas intencionalidades. Um dos comentadores, o Jürgen Marron, por exemplo, diz de forma enigmática e cínica que Stirner, na verdade, assume que o selvagem é a única casuística possível nesses contextos. Entendemos que o único pode servir como régua, enquanto uma espécie de liquidação de pessoas pode começar a partir de uma espécie de investimento de justiça a partir da própria concepção do único. Entretanto, isso parece muito mais uma prova ficcional, lírica e trágica que Stirner supõe para uma espécie de afirmação que à primeira vista parece ultrajante, apesar de compreensível, entretanto como supostamente injustificável, que tornaria a posição de Stirner vulnerável e que pode levá-lo a mal entendidos desastrosos. Jean-Claude Wolff observa em sua contribuição original que o egoísmo opõe-se a uma espécie de paternalismo. Então a referência à própria poesia que foi referida agora há pouco, referente a um caráter de manifesto através do homicídio ou de supostas relações de um homicídio com um homicídio culposo, de uma suposta responsabilização por aquele ato dentro dos parâmetros éticos, entende-se que na verdade Stirner não pensa em defender a violência estrita e deliberada de maneira ampla. O que Carl Dürr pensa, na verdade, sobre essa questão é que Stirner permite a violência e o assassínio dentro de um dado contexto que pareça ao indivíduo apropriado uma correspondência equânime, que estejam alinhadas de certa forma com os propósitos e desejos e responsabilidades autodenominadas do indivíduo. Isso tornaria tudo muito mais fácil para si mesmo, Na verdade, o que ocorre aqui é um verar-se de Stirner contra uma moralidade utilitarista, plataformizada e, de acordo com a nossa opinião, exigiria uma espécie de democracia remetida a essa produtividade da autoconsciência, do único. Heinrich Rombach destaca que uma forma de pensar essa questão é que a ação não requer causa e não permite qualquer influência externa. Então a própria categoria do indivíduo em Stirner, em Kierkegaard, em Camus ou mesmo no único de Stirner é uma espécie de radicalização de um componente antropológico onde Stirner se baseia na intenção de extirpar todos os pressupostos externos para encontrar uma base a partir da qual se possa proceder independentemente das plataformas pré-estabelecidas no sentido aprofundado espiritual. E Stirner acredita ter encontrado tal base no único.